Fala pessoal, eu quero dizer da alegria que é para nós iniciarmos a terceira temporada do Creative Talks. E essa terceira temporada, ela é uma temporada temática. Nós teremos, portanto, aí a importância da abordagem da comunicação na área médica, na medicina, na saúde. Então, tenho que dizer para vocês da alegria que é para nós receber o Dr. Ibrahim, né? O Dr. Ibrahim, ele é uma referência nacional ligada à cirurgia bariátrica, mas sem dúvida alguma, no cuidado com a vida, com a manutenção da vida. Ele é fundador, sócio do Digestive Center e eu acredito que tem muita boa história, muitas interessantes informações que podem contribuir com a sua jornada como empresário, como empreendedor. Ibrahim já virou na realidade aqui sócio da gente, né? É um amigo querido, uma pessoa de honra para nós. Ibrahim, muito obrigado por ter aceito o convite. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Davi, tudo bem? Eu sou Ibrahim Cavalcante, né, médico, cirurgião bariátrico. Estou lisonjeado de ser convidado para mais um capítulo aqui do Creative Talks. Hum. Em relação a um tema que diz muito a meu respeito e um tema que eu gosto muito de falar e discernir, porque faz parte da minha vida, né? Além de médico, eu sou empresário, tenho várias empresas de prestação de serviço médico, de clínica, de empresas de tecnologia também na área médica. Então é um assunto que muito me interessa e que eu gosto muito de falar a respeito. Então fico realmente muito grato em ter recebido esse convite. E eu tenho que dizer que os nossos, né, incentivadores, aqueles que estão nos patrocinando, hoje nós temos o prazer de ser patrocinado pela MCI, Multicomercial Importes, a MCI que acompanha a jornada de empreendedores, a MCI que deu uma contribuição e tem dado uma contribuição decisiva na produção de conteúdo, em toda a infraestrutura audiovisual e broadcast, e ela é decisiva na construção da marca do cinema high-end no Brasil. Além disso, o Dr. Ibrahim, a Digestive Center, ela está patrocinando esse episódio e nós iremos falar muito sobre a importância, né, do Dr. Ibrahim, da marca pessoal, da sua forma de comunicar e esse trabalho de excelência que tem impactado a cidade de Fortaleza, o estado de Ceará, o Brasil. Hoje ele recebe pacientes de todo o Brasil que procuram sim soluções para bem-estar, para cuidado com a saúde, para longevidade. Ibrahim, então muito obrigado por ter aceito o convite. A primeira pergunta logo que eu lhe faço, né, para nós começarmos, eu queria que você contasse um pouquinho para nós, né, da sua trajetória e como é que você percebeu que a comunicação e a construção de uma marca pessoal seriam tão importantes para a carreira de um médico. Bem, Davi, assim, eu me formei aqui em Fortaleza no ano de 2009 e logo de cara o médico já tem um mercado de trabalho muito amplo. Então, na época, quando se formava, já comecei atendendo no consultório, atendendo em plantões, nos hospitais, e via a necessidade de acolhimento dos pacientes. Desde cedo, desde no comecinho, quando eu me formei médico, eu já percebia que tinha um problema de comunicação muito grande entre os médicos e os pacientes. Os médicos estavam como se estivessem num patamar ali mais alto, e só em se posicionar dessa forma, em estar num patamar mais alto do que o paciente, já gerava uma barreira na comunicação. Então, o paciente já chegava olhando para cima, né? Então já como se fosse pedir um favor, como se estivesse ali numa situação de inferioridade, né? Que precisa de um favor, e o médico vai chegar ali como uma pessoa superior e vai tentar dizer ali o que está precisando melhorar na vida dele, e ele, amém. Tem que respeitar aquilo ali e dizer. E eu percebi que essa comunicação era muito falha. Isso não é uma coisa muito efetiva, porque as pessoas não se comunicavam a realidade. Quando a pessoa não está ali de igual para igual, ela não vai lhe comunicar o real problema, não vai lhe dizer o que é que está acontecendo na vida dela, e qual é a doença, e qual é o que é que está afligindo de fato ela. E quando a gente consegue conversar de igual para igual, se colocar no mesmo patamar ali da pessoa, ela se abre mais, ela vai ter uma interação melhor. E eu, como médico, vou conseguir
captar isso melhor do paciente. Quais são as dores, qual é o real problema, o que é que realmente está acontecendo, para poder usar o meu conhecimento técnico, né, da medicina e tentar ajudar aquela pessoa. Então, a comunicação para mim é o principal ponto do médico. Então, até quando eu me formei, até os meus professores, eu percebia que a tendência era quanto menos comunicar, melhor. Os próprios médicos gostavam desse tipo de abordagem, de superioridade, até para poder não se envolver nos problemas dos pacientes. Mas essa forma é pouco efetiva, é uma forma que não vai ter uma resolução completa dos problemas, né? Você não vai conseguir captar realmente o que, é que aquela pessoa está precisando e não vai conseguir ter um diagnóstico perfeito. Isso eu consegui captar logo cedo. E isso foi o que eu acredito que tenha sido o meu diferencial. Então, escolhi uma área que é uma área muito boa de trabalho, que é a área da obesidade. Então, as pessoas que têm a doença obesidade são pessoas que têm diversas demandas, então não é só emagrecer, então tem doenças de pressão alta, tem doenças de diabetes, tem doença de gordura no fígado, colesterol. Então, existem várias questões emocionais e psicológicas envolvidas naquela vida da pessoa, porque a pessoa que tem obesidade sofre vários preconceitos, bullying desde criança, desde a adolescência no colégio, e isso gera vários traumas, e poder entender isso e captar isso faz com que eu consiga ter uma solução melhor para a vida dela. Consigo ter um diagnóstico mais preciso, o que foi que causou aquela obesidade toda, e tentar traçar um objetivo, um método que tente resolver o máximo dos problemas da pessoa e não só emagrecer e pronto, porque geralmente o problema não é só esse. Precisa de comunicação para isso, precisa se colocar no mesmo nível dele, precisa se tornar realmente amigo do paciente para poder entender a necessidade dele e o que é que ele realmente está precisando. Uma das coisas mais tocantes que nós tivemos quando nós lhe conhecemos, eu e a Fernanda, né, que é minha sócia aqui na Criative, é que nós vimos em você alguém humano. Nós vimos em você um médico de alma. Isso nos deixou sensibilizados. Nós passamos a lhe respeitar, obviamente, né, pelo médico que você é, pelo grande empresário que você é, mas ao mesmo tempo nós vimos em você humanidade. Humanidade. Isso para nós século XXI, onde as relações são tão líquidas e tudo é tão fluido e se fala tanto, né, na mecanicidade do relacional por meio das telas e pessoas que não são pessoas de verdade, são praticamente só personas, mas nós vimos em você muito valor, nós vimos em você humanidade. E uma coisa que nos deixou, por que não dizer, né, felizes de saber que existem médicos que continuam atuando dessa forma, foi quando você disse que tinha lá um número de WhatsApp que você compartilhava com os seus pacientes, onde você atendia as demandas, né? E outra coisa que eu achei também tão cuidadosa de sua parte, você lidera vários médicos, né? Como você é um empresário, você é um cara genial na medicina e para o mundo dos negócios também, mas foi o cuidado que você tem e teve, obviamente, com seus pacientes, de acompanhar, de orientar, de por vezes até dar um olhar de disciplina para eles. Olha, não faça isso, não desenvolva isso pode ser prejudicial, porque é muito comum, inclusive, depois da cirurgia bariátrica, muitos homens e mulheres quererem passar por intervenções, né, cirurgias plásticas para, digamos, melhorar ali aquilo que seria visto como a flacidez, e a gente viu em você muito cuidado quanto a isso, né? Cuidado com o paciente, cuidado com a vida, cuidado com as pessoas. As pessoas, elas não são para você um código de barra, elas não são para você um CPF, é muito mais do que isso. Então isso realmente nos impactou. Daí o motivo dessa terceira temporada do Creative Talks, você abrir essa temporada temática que é ligada à comunicação na área médica.
E aí vem aí um outro questionamento que inclusive foi feito pelos nossos próprios, né, a galera que segue o canal da Creative, e quando eles souberam que a gente ia entrar, né, com você, e aí uma das perguntas que eles fizeram por inspiração, por jornada, né, eles perguntaram o seguinte, pediram para perguntar, né, uma das coisas que realmente chama atenção no trabalho do Dr. Ibrahim é a proximidade que ele tem com seus pacientes. A comunicação não termina quando eles saem do consultório. Como é que a comunicação não termina? Como é que você faz para que essa comunicação não termine, né? Aí, além disso, e como é que você constrói essa relação de confiança e proximidade? Então, como é que você faz para que essa comunicação não termine e para que você se preserve também como ser humano, tendo a sua vida pessoal? E como é que você cria essa relação de confiança e proximidade de pessoas das mais diferentes partes do Brasil, pessoas de Minas Gerais, de São Paulo, de Goiás, do Pará, virem para cá para passarem pela bariátrica com você? E até dos Estados Unidos também, né? Pois é, como é que Então, você assim, faz? Me diz, diz pra gente então. isso. A comunicação evoluiu, né? Logo quando eu me formei, o WhatsApp não estava no começo ainda, então realmente não acontecia da forma como acontece hoje em dia. As redes sociais também não estavam tão pujantes, as pessoas não usavam, não existia Instagram 12 anos atrás. 10 anos atrás não tinha Instagram, tinha o Facebook, tinha o Orkut, né? Tinha o Facebook. Desde cedo no Facebook eu já comecei também a usar essas plataformas e tentei usar muito essas tecnologias de comunicação a meu favor. No tratamento da obesidade, a obesidade é uma doença que não tem cura. Na minha primeira conversa com os pacientes, eu já digo logo: nosso tratamento não vai ter fim. Então, você tem uma doença que é incurável, é tratável, tem controle, mas ela não vai ter cura. A cirurgia não é uma mágica. Eu não vou com uma varinha de condão botar na sua cabeça e você vai ficar magro e tá resolvido pro resto da vida. Eu vou precisar lhe ver pro resto da vida. Não, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, ver seus exames, seus hormônios, lhe acompanhar, ver se o seu peso realmente está estável. De vez em quando vou precisar intervir, ou com a cirurgia, ou então com um medicamento, ou algum tratamento endoscópico. E tudo isso eu tenho na minha clínica, eu tento realmente contemplar com todo o arsenal que a medicina pode propor. Na Digestive Center hoje existe toda essa infraestrutura. Desde a cirurgia mais avançada, a cirurgia robótica eu faço, até os tratamentos endoscópicos e os tratamentos medicamentosos e injetáveis. Então, assim, o que acontece na medicina em geral, como é que aqui no Brasil? Tem o cirurgião bariátrico, que ele faz cirurgia. Tem o endócrino, que ele passa remédio. Tem um endoscopista que bota balão, e um briga e fala mal do outro. Um briga, não, porque você vai no endócrino, ele quer passar o remédio, então ele vai falar mal da cirurgia bariátrica. Porque se o paciente for para cirurgia bariátrica, ele meio que perdeu o paciente dele. Se ele for no cirurgião barato, ele vai dizer que o remédio não presta, porque o remédio é caro, que o remédio... Isso acaba gerando um ruído de comunicação. Porque o paciente ele vai ficar sem saber em quem acreditar. Ele vai ficar como se todo mundo tivesse errado, porque uma pessoa fala uma coisa, o outro fala outra, quem tá certo? Isso é muito, muito ruim para o paciente. Como é que eu faço lá na clínica? Lá na clínica tem tudo. Tem um endócrino, tem um nutricionista, tem um nutrólogo, tem um endoscopista, tem eu como cirurgião bariátrico. Hoje são quantas unidades? Tenho 2. Você está na Torre São Mateus? Torre São Mateus, no Complexo São Mateus. Então, assim, o paciente, ele tem um problema, que é, ele tem uma doença que é a obesidade. A medicina tem várias ferramentas. Ele não quer saber como é que vai dar certo. Ele não quer saber se é com cirurgia, com remédio, ele quer saber se ele vai emagrecer. O objetivo dele é emagrecer. Quem vai dizer como é que ele vai emagrecer, aí ele vai no médico, né? No caso eu vou dizer, não, o seu caso agora vai ser para medicamento. Aí vamos aqui no endócrino, o endócrino vai te passar os medicamentos, seus exames, né? Ou então, não, o seu caso aqui no medicamento já não é mais, já passou dessa fase, vamos agora para a cirurgia. Não era cirurgia ainda, então vamos para ou botar um balão, ou fazer gastroplastia endoscópica, que é um tratamento intermediário entre o medicamento e entre a cirurgia. Ou então um paciente já ali no topo da linha ali, que é um paciente que precisa de cirurgia robótica. Então, eu conseguir oferecer tudo que existe de tratamento medicamentoso para uma doença gera uma garantia de satisfação. E conseguir colocar todos os profissionais falando a mesma linguagem. Então, assim, o paciente que vai no endócrino, se o paciente tem indicação de cirurgia,
ele vai enfatizar, ó, faça cirurgia, você precisa de cirurgia, não é de remédio não. É bom, a cirurgia é boa, vamos que eu vou lhe encaminhar, vou pedir os exames, você vai fazer a cirurgia direitinho, valeu com o doutor Ibrahim, ele vai fazer a sua cirurgia. Se o paciente tem ideia de medicamento, eu vou dizer, não, você tem que ir na doutora Natasha, ela que é endócrino, ela que vai resolver seu problema, se precisar daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, você vai continuar aqui na clínica, porque não vai ter cura. Aí, beleza, você vai ser um tratamento, vai ser elegível para a cirurgia. Então, como não existia um local em que tivessem todos os tratamentos juntos, gerava muito ruído de comunicação. Então, tinha pacientes que eram claramente cirúrgicos, que iam no endócrino, e o endocrinologista botava muito medo da cirurgia, que era perigoso, que ele ia morrer da cirurgia, que vamos tentar o remédio mesmo, porque era o que ele tem para oferecer. Entendeu? Se ele ia no endocrinologista, no endoscopista, ele ia a mesma coisa, ele ia vender o peixe dele. O peixe dele é balão, é gastroscopia endoscópica, mas não tinha essa comunicação. E sempre a comunicação era falando bem do que ele sabe fazer e falando mal dos outros, porque ele tinha medo de perder o cliente, né? Lá na clínica, como o cliente é de todos, então todo mundo ganha junto, então vamos fazer o que é melhor para o paciente, e não o que é o melhor para o doutor que está ali na frente dele, naquele momento, ali se não vai ser feito o tratamento que é o melhor para ele do que existe na medicina, não é o que é melhor para o paciente, para o médico que está ali ocasionalmente naquele momento na frente dele. Isso é um grande diferencial, né? E voltando assim em relação à comunicação, uma coisa, quando eu selecionei os médicos que trabalham lá na clínica, né? Hoje são 43. 43, nas Breno. múltiplas especialidades, eu sempre tentei selecionar pessoas e sempre orientando, ó, o meu padrão de trabalho é esse. Todos os meus pacientes têm meu WhatsApp e podem falar comigo qualquer hora. É óbvio, nem sempre eu consigo responder a todos, né, a todo momento, assim, eu também tenho minha vida pessoal, também durmo, né? Às vezes eu tô operando, né? Assim, óbvio, mas sim. É humano, né, humano, Breno? né? Não, robô. Eu também durmo, essa foi muito boa. Mas até porque falou comigo, não deu certo, fala com o Rafael, com o nutricionista, talvez ele responda, então talvez a endócrino responda. Então, até para o time de backup, todos têm que trabalhar mais ou menos com o mesmo padrão de atendimento. Então, todos têm que ter WhatsApp, todos têm que tirar as dúvidas. Sim. Um vai ser o backup do outro, se eu não conseguir responder naquele momento, mas tem uma outra pessoa, médico também, que consiga responder, e se não responder, eu vou chegar junto, ó, não precisa responder. Porque tem que ser esse o padrão. E gerar esse mesmo padrão de comportamento, de atendimento, gera uma confiança muito, muito forte, né, de que as coisas vão dar certo. Então, nem todos os pacientes se emagrecem, nem todos os pacientes os tratamentos dão certo. Mas ele vai ter sempre a esperança, não, se não deu certo ali com esse remédio, vamos tentar um balão, ou então vamos tentar a cirurgia, ou então se a cirurgia não deu certo, a pessoa engordou de novo, pois vamos melhorar a cirurgia ou fazer um tratamento argônico que é o endoscópico, ou então vamos tentar um medicamento junto, associado, mas sempre com o objetivo de emagrecer. Não importa como, vamos dar um jeito, vamos usar o arsenal que a medicina tem hoje em dia para poder tentar chegar naquele objetivo, né? Hoje em dia, de emagrecer, lá na clínica também tem cirurgiões plásticos, que é o final do tratamento, como você falou, né? Então as pessoas emagrecem, ficam com sobras de pele, né? Às vezes na mama, no abdômen, quer ficar bonito, né? Depois que emagrece, quer ficar a parte estética, que é importante também. Sim. A parte estética tem um componente psicológico muito forte nas pessoas. Então, lá contempla também, então tem o finalzinho, é a apoteose da pessoa quando faz a cirurgia plástica, quando coloca o silicone, que bota a abdominoplastia, aí eu elogio, eu sigo todos os meus pacientes no Instagram, né? Quando bota foto, eu elogio, aqui quando é que volta o retorno pra eu ver, eu quero ver como é que foi a sua cirurgia plástica, se ficou legal, se não ficou. Então tem toda essa interação lá na clínica, que pra mim é muito, muito gratificante, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto de fazer, eu sempre digo, o meu paciente, ele se casa comigo e não tem direito a divórcio. Então, é melhor a gente se gostar. Vamos se gostar, porque se for brigar, não tem jeito. Né? Aí é uma frase que eu sempre digo, a gente vai se casar e não tem direito de divórcio, porque não dá. Depois que a gente começa a tratar, tem que ver os problemas, tem que tentar resolver ali. É melhor que nós sejamos amigos, que tenha uma boa comunicação, porque vai ser aí um longo tempo de casamento, né? Ibrahim, algo que eu achei tão peculiar que eu gostaria de repetir isso da sua fala. A humildade.
quando você desconstrói essa ideia do distanciamento entre o médico e o paciente, onde você, com simplicidade, e aí vamos dar a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. A humildade de dizer, olha, o médico e o paciente não podem estar mais em patamares, em hierarquias, em Diferente. estamentos diferentes, né? Então isso eu achei muito peculiar. E a outra curiosidade que eu vi, e aí vai uma metáfora, é como se você fosse, digamos, o paciente ele é o herói. Você é o guia que vai conduzir esse herói para toda a trajetória do que ele almeja alcançar. Então, ainda nessa metáfora, nessa narrativa heróica, vencer o vilão e todos os desafios. E o que eu percebo é que você e a sua equipe, e você deixa isso muito claro, né? Muito embora você é o fundador, né? Você tem capitaneado todo esse time, você tem um olhar de excelência. Ficou muito claro na sua comunicação, as diretrizes, né? O que você não abre mão. Mas, pelo que eu percebi, o paciente ele é o herói e você é o guia, e você vai conduzir esse paciente a uma trajetória de sucesso, e você mostra para ele do que pode acontecer positivamente se ele perseverar. E quais são as benesses que ele terá. Mas parece-me que também você mostra, e se ele não seguir essa trajetória? E se ele não perseverar? E se ele não buscar se cuidar? O que também pode acontecer de maneira negativa. Então eu vejo que essa comunicação eficaz, ela é extremamente valorosa para não só alcançar novos pacientes, mas para cuidar das vidas e fazer com que essas pessoas possam ter qualidade, longevidade, e pelo próprio testemunho delas, cria-se uma condição orgânica de propaganda benéfica e uma corrente do bem em torno do Dr. Ibrahim, sem forçação de barra, sem... Então, gente, isso é de muito valor, né? A gente está falando para uma audiência de empreendedores, de empresários, tá? Do Brasil, de pessoas que têm diferentes negócios. Então a gente está falando também para a elite médica aqui, mas nós falamos para advogados, para industriais, para a rede hoteleira. Nós temos pessoas ligadas à rede hoteleira, a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira. Mas os princípios que você está trazendo à tona são os mesmos. Muito embora a nossa ênfase hoje seja na comunicação para médicos, mas são princípios de valor universal. E aí, eu também gostaria, né, de dizer para você, né, lhe perguntar, acho que é muito, pertinente fazer, digamos, é pertinente fazer essa pergunta. Não posso deixar, esse é o meu papel, né? Olha só. Quando a gente fala, Ibrahim, de acompanhamento, né, ocorre uma jornada, obviamente, lá na sua clínica, no seu hospital. Existe toda uma jornada cuidadosa, né? A gente já sabe disso. Você nos reporta, nós temos tido essa oportunidade de conhecer, mas aí eu vou lhe fazer uma outra pergunta, né? A pergunta é a seguinte: como é que funciona essa comunicação mais próxima que você tem com os pacientes? Ela pode ser hoje ofertada? Como é que ela consegue ser oferecida? Ou melhor dizendo, quais são as tecnologias que você utiliza para isso? Porque você estava me dizendo que você usa diretamente o WhatsApp, mas qual é a trajetória de comunicação que você utiliza hoje na Digestive Center? Quando uma pessoa entra em contato com você, ela entra em contato por WhatsApp, ela entra em contato pelo Instagram, ela entra enfim, qual é o canal de contato que ela tem com você? Como é que começa essa comunicação? Existe
um time, né, de comunicação dentro da clínica, né, que faz a captação. O primeiro contato sempre é com esse time, né, o primeiro contato sempre vai ser a maioria dos meus pacientes são indicação. Então, os meus pacientes são os meus principais propagadores, né, o principal marketing é o boca a boca, Perdão, ainda é. só um detalhe. Então você está querendo me dizer que a primeira forma de conhecimento é orgânica. É, Porque se eu sou atendido pelo Dr. Ibrahim e eu divulgo para um amigo, um parente, um primo, um familiar, uma pessoa do trabalho, um colega, enfim, esse é o primeiro que chega para você, então. hoje em dia, sim. Eu tenho até assim, para cada método, eu tenho mais ou menos uma estatística de qual é o método que gera mais pacientes. Assim, um exemplozinho bem simples, bem rápido. Uma cirurgia que é uma cirurgia nova, moderna, que é o sleeve. Eu sempre falo assim, um paciente meu de sleeve, a minha expectativa é que aquele paciente me gere 6 pacientes. Com licença, o que é o sleeving? O sleeve é uma cirurgia, é um tipo de cirurgia bariátrica que é a cirurgia que hoje em dia eu mais faço. Então, o resultado dele é tão bom, é tão óbvio, um resultado tão palpável, e é uma cirurgia tão segura, né, de não ter nenhum tipo de problema, que os próprios pacientes viram seu próprio marketing, porque cada paciente gera 5, 6 pacientes só por um amigo do trabalho ter visto, ou um familiar ter visto o resultado dele, isso já gera um resultado de retorno de paciente enorme. Então, tem alguns métodos que são mais difíceis, são menos eficazes, como os métodos medicamentosos, ou então os médicos endoscópicos. Então, tem alguns métodos que tem resultados também, mas ele não gera tantos retornos como é o sleeve, por exemplo. O sleeve é meu padrão ouro. Então, vou botar um balão. Um paciente de balão gera quantos pacientes? Porque vira um resultado bom daquele que botou balão? Poucos. Ou 2. Então, como é que eu meço qual é o melhor método que eu tenho lá na clínica? É pelo número de recomendações. Não é, então, se eu tenho um paciente que o resultado daquele paciente me gera 6 pacientes, e se eu tenho um tratamento que o resultado daquele tratamento só me gera 1 ou 2, é porque o que gerou 6 é um método mais eficaz, é um método mais que eu vou investir mais, que eu incentivo Como é que mais. funciona o sleeving? Eu queria que você me explicasse, eu sou um leigo. Como é que funciona o sleeving? Ele funciona, eu vou falar de uma maneira, obviamente não técnica, né, de forma bem vulgar, porque eu não tenho conhecimento. Ele envolve uma intervenção, ele vai lá, corta o órgão, o estômago. Como é que funciona o sleeving? Porque você está falando para mim de uma forma tão agradável que eu estou querendo fazer também. Então, se você está dizendo que cada paciente sleeving lhe gera 6 novos pacientes, então esse método ele não pode ser um método agressivo. E ele pode ser um método em que, obviamente, pacientes obesos ou com sobrepeso, não sei qual é a classificação aí, mas certamente são obesos, e é algo crônico, né, como você disse no início da sua fala. Como é que funciona na prática? Qual é o tipo de intervenção? Exato. Existem métodos não cirúrgicos, endoscópicos, medicamentosos e cirúrgicos, né? Os métodos cirúrgicos é o que a gente chama de cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, existem vários tipos de cirurgias bariátricas, porque é isso que realmente confunde muitos pacientes. Então, no passado, há 10, 15 anos atrás, as cirurgias bariátricas eram cirurgias muito agressivas, eram cirurgias realmente complicadas, que demoravam 6 horas, 3 horas, 4 horas de cirurgia, cirurgias que os pacientes ficavam com algum tipo de sequela do tipo ter que tomar vitaminas, ter diminuição da massa muscular, né? Alguns sintomas na alimentação, tipo, se entalava, tinha dump, né? Alguns alimentos não podia, alguns podiam, não sei o que lá. Então, existia muito esse tipo acontecia isso na cirurgia bariátrica. E a cirurgia bariátrica foi evoluindo ao longo desses anos. Há mais ou menos 5, 4 anos, o sleeve surgiu há mais ou menos 10, 12 anos, mas ela explodiu no mundo mesmo há uns 5, 6 anos. E no Brasil, como o Brasil tá chegando agora, assim, tá explodindo agora. No Brasil, o Brasil é um país muito tradicional na cirurgia bariátrica, no sentido de é o segundo país que mais faz bariátrica no mundo,
Mas fazia muitos métodos antigos, como o bypass, o Fábio Capella, que eram cirurgias mais agressivas. E são cirurgias que talvez até tenham um resultado um pouco melhor do que o sleeve, no sentido de perder mais peso, baixar mais o diabetes. Mas esse fato de ser um pouco melhor, mas existiam sequelas, que é Sim. vitaminas, o dumping e o entalo. Talvez o resultado do sleeve não seja tão bom como o do bypass. Mas tem um grande, ótimo, uma coisa boa que é, mas as vitaminas também não mudam, mas o dumping também não muda, também não tem restrição alimentar, não tem talo. Então, existem os prós e os contras. Então, o sleeve tem um resultado um pouquinho menor do que o bypass, mas os prós de não precisar tomar vitamina, de não ter entalo, de não ter nenhuma restrição alimentar, de poder beber, né? Talvez valha a pena um negócio um pouco menos agressivo, com um resultado que chegue em 90% de uma cirurgia que é mais agressiva. Eu tenho um grande amigo, muito bem sucedido, empresário da área jurídica. E ele fez bariátrica. E, por vezes, quando nós estávamos jantando, e de repente, não sei se ele se excedia, mas ele já comia tão pouco depois da bariátrica, e ele tinha que sair porque acontecia um entalo. No sleeve não existe esse entalo. Não, então assim, vale a pena. Ele utilizava também uma série de, rigorosamente, vitaminas, né, complexos vitamínicos, manipulados e tal. No sleeve também não há essa necessidade. Não, exato. O resultado é um pouco pior, mas é muito melhor do que qualquer medicamento, muito melhor que qualquer balão ou coisa endoscópica. É um resultado comparável ao de um Fábio Capella, de um bypass, né, a cirurgia com anel. Mas não é igual, mas tem grandes vantagens de não ter esses contras, né? Esses malefícios, né? Então, por exemplo, eu também faço bypass, eu também faço todas as cirurgias baratas, eu faço todas, na verdade. Um paciente meu de bypass, ele gera 3 pacientes. Um paciente de sleeve gera 6. Por quê? Por que o paciente de sleeve tá me indicando para 6 amigos, 6 familiares, e o de bypass tá me indicando para 3? Minha cabeça tá fritando aqui porque você vai falando com muita mansidão, mas fala com muita técnica, com muita competência, e você vai dizendo o seguinte: olha, a minha primeira forma de comunicação que fazia com que os pacientes chegassem é a forma orgânica. Era o bom trabalho que nós desenvolvemos nas clínicas, no hospital. Então, vinha organicamente para nós. No sleeve vinha lá 6 pacientes, né? Agora, isso só acontecia porque você fazia uma entrega de excelência. Isso só acontecia porque as pessoas se sentiam acolhidas pela sua comunicação e viam que a sua técnica era realmente excelente. Então, essas duas coisas combinadas. Ou seja, a comunicação, a técnica. O acompanhamento, isso já gerava um ganho orgânico dos clientes chegarem até você. Aí depois você me falou, qual é o segundo momento? O segundo momento é o quê? Como é que as pessoas chegam se não há uma indicação? Como elas chegam? Qual é a forma de comunicação? Como elas chegam até você? Os pacientes que não são indicados também tem, isso é uma parcela importante, né, na minha clientela. Tem pacientes que chegam muito pelas redes sociais, né, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok. Também existe uma forma de comunicação de outdoors, de painéis de LED, né, de painéis em elevadores, em prédios que tem alto fluxo de pessoas. É uma forma que impacta também nos meus. O que é que eu vejo hoje também muito? As pessoas estão muito ligadas na internet, na mídia. Existe a indicação pessoa a pessoa, que é a orgânica, mas a indicação via online, né, via marketing, influencia. Então, às vezes, um amigo chega, eu fiz o sleeve, tô aqui, tô magro, deu bem, eu tô na melhor fase da minha vida. Faz. A pessoa fica meio com medo, fica meio indecisa, mas aí recebe um patrocinado, né? Recebe vê o meu Instagram, ou então vê alguma mídia minha e vai dar uma pesquisada e já vai reforçando ali na cabeça dele, né? Talvez isso seja uma saída. Aí chega um outro familiar que também é meu paciente, fala pra ele, eu também fiz, olha como é que eu tô bem aqui, tô no auge aqui da minha forma física, e aquilo vai reforçando. Então, eu vejo muito isso. Não é só o orgânico. É importante ter o orgânico, inclusive é a principal. Mas a parte de mídias, de mídias digitais, as pessoas estão tão ligadas hoje em dia, vai reforçando, vai fazendo com que a pessoa vá se educando em relação aos tratamentos e cheguem ao meu consultório. Porque não foi só indicação.
todo mundo que indica hoje, ele vai pesquisar na internet, vai ver no Instagram, vai tentar se informar o que é aquilo ali. Não é mais antigamente, assim, antigamente quando não tinha, não, a pessoa indicava um médico, o amigo ia lá, ele não tinha nenhum canal de comunicação. Ele não ia atrás de ver quem é esse médico. Deixa eu ver esse médico aqui. O que que ele faz? Qual é o trabalho dele? Como é que. Tem outros pacientes, fora o meu amigo, ele também tem, né? Não é mais só assim. Então, nós estamos num mundo muito digitalizado. As pessoas têm muito acesso à informação. E todo mundo. Quando você vai comprar qualquer produto, você pesquisa na internet. Quando eu vou comprar uma lava-louça, eu vou lá no Instagram ou então eu vou no YouTube. Deixa eu ver aqui um vídeo dessa lava-louça, ver como é que ela funciona. Você vê aqui os comentários, se as pessoas estão realmente gostando dessa lava-louça ou então desse celular. Todo mundo faz isso. Mas eu sou um produto também. A pessoa vai ver os comentários as outras pessoas estão me comentando no meu Instagram e nas minhas redes sociais para poder ver o meu feedback. Então, isso é um comportamento de qualquer consumidor, não só com os produtos físicos, mas como os produtos em saúde também. Assim, eu zelo muito para que os meus comentários estejam todos positivos. Tem alguns médios, negativos. Até é bom ter um pouquinho negativo para a pessoa ver que não é uma coisa ali falsificada, né, e fake. Então, tem, mas que a maioria seja de comentários positivos e que realmente reforcem a minha marca pessoal e profissional. A gente está tendo uma aula de atendimento ao cliente. Uma aula. Vocês que estão nos acompanhando, eu queria só reforçar a importância desse episódio. Né? Compartilha com a tua rede de relacionamentos. Nós estamos tendo uma aula humanizada de comunicação proativa, de comunicação humana na área médica e, ao mesmo tempo, o sucesso do cliente. O sucesso do cliente. Isso aqui dá até curso, pessoal. Gente, olha, aqui entre nós, aqui, em off aqui, né? Nós estamos no Brasil agora, mas eu tenho que dizer para vocês que isso dá infoproduto, que isso dá curso. Doutor Ibrahim, nós estamos tendo o privilégio de ter acesso ao Dr. Ibrahim e ao sucesso do Dr. Ibrahim no Brasil, gente. Olha o nível de conhecimento, de segurança. E você, Ibrahim, fala sobre... Não é só sobre o conhecimento técnico que você tem na cirurgia bariátrica. Você fala sobre o conhecimento que você tem na comunicação. Cuidado que você tem com o paciente. O uso de tecnologia. Cara... Assim, por gentileza, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque há uma diferença entre o elogio e a bajulação. A bajulação, ela não se sustenta, é algo superficial, interesseiro, grosseiro. O elogio, ele é fidedigno quando a gente conhece a essência do convidado. E nós o conhecemos já há alguns meses, nós ouvimos o que a cidade fala ao seu respeito, e profissionais da área da saúde validam o que você faz. Então... A gente está honrado com essa aula que a gente está tendo hoje aqui contigo e por você estar compartilhando esse nível de conhecimento com milhares de empreendedores, com pessoas que vão ter insights, que vão perceber que existe sim ganhos reais quando nós aplicamos a técnica médica e ao mesmo tempo atrelamos essa técnica a uma comunicação humana e ao mesmo tempo tecnológica eficaz. Então o trabalho compensa. É isso que eu estou observando aqui, nesse papo que nós estamos tendo. Agora, entrando em uma área que eu acho também fascinante, é como foi a transição, né, para a produção de conteúdo nas redes sociais. Como é que foi isso? Produzir conteúdo para o Instagram, para o TikTok. Você também está no YouTube, né? Sim, também. Então, como é que foi isso e como é que isso impacta a sua prática? Porque você acabou de dizer o seguinte... Resumindo também, quem está fora do universo digital profissionalmente está morto, né? Mas como é que foi isso? Desde sempre eu tentei me inserir nas redes sociais, né? Começou no Facebook, há uns 10 anos, 11 anos atrás, e era muito incipiente, era um conteúdo que, na época, era um conteúdo muito baseado em fotos, figuras, não existia muito vídeo, o YouTube não era usado como rede social, há 12, 10 anos atrás ele ainda não era usado na forma de rede social, né? Então, realmente começou no Facebook. Na época da pandemia, ali em 2020, né, há 4 anos, 5, 4 anos, eu comecei a fazer lives. Começou a ter esse padrão de lives na internet, as pessoas estavam todas em casa,
Eu era médico já, né? Mas eu já tinha minha clínica, eu não precisei trabalhar na pandemia. Também fiquei em casa uns 3 meses, pensando como aquilo tudo ia fazer, como tudo aquilo ia acontecer. Por entusiasta da tecnologia, na época da pandemia, em 2019, 2020, no Brasil, era proibido a telemedicina, não era regulamentada e era proibida pelo Conselho Federal de Medicina. O médico não podia fazer consultas por telefone, nem por videochamadas. Era vedado ao médico fazer esse tipo, enquanto em alguns países como Israel, como nos Estados Unidos, já existia. E eu já estava desenvolvendo um sistema de atendimento baseado em telemedicina desde 2018. Já vislumbrando o que eu via nos Estados Unidos, porque já tinha visto lá. Tinha até importado alguns produtos de Israel, que era um aparelhozinho que fazia exame físico do paciente à distância. Então, e transmitia pela internet. Dava para escutar o pulmão, dava para escutar o coração, pulso, várias coisas. E transmitia direto ao médico. Até importei alguns aparelhos desses de Israel, mas eu não podia usar, porque era proibido no Brasil. Era proibido, né? E o sistema meu já estava bem avançado de telemedicina, de atendimento, de consultas médicas. E quando bateu a pandemia, o CFM liberou a telemedicina. Quando o CFM liberou a telemedicina, eu já estava com tudo pronto. Já tinha os aparelhos, já tinha o sistema, já tinha tudo. Então, assim, basicamente eu fiquei 3 meses no Brasil em casa atendendo em telemedicina e nenhum outro médico fazia isso, porque eles não tinham ainda. Não tinha um sistema de atendimento, não tinha a expertise, não tinha o conhecimento ainda de como é que vai funcionar e como é que eu vou assinar minha receita. E eu já tinha certificado digital de médico, já tinha como assinar. Uma pessoa responsável comigo lá de São Paulo, tá aqui, a sua receita tá essa aqui, tá aqui minha assinatura digital, pode ir na farmácia que dá certo. Meu irmão mora em São Paulo. Eu lembro, na primeira semana, eu mandei uma receita. Eugênio, tá aqui esse antibiótico, eu vou fazer uma receita e tu vai tentar comprar na farmácia e ver se dá certo. Aí eu mandei a receita pra ele lá em São Paulo, e ele tentou ir na primeira farmácia, não deu certo, o farmacêutico não entendia. Ele foi na segunda e conseguiu. Aí ele, eu tenho que ser desse jeito, assina desse jeito aqui, que nessa farmácia aqui, nessa rede aqui, eu tô conseguindo. Aí pois vai ser desse jeito. E deu certo. Foi desenvolvendo. Comecei a fazer lives nessa época também da pandemia, e nesse momento eu consegui ter um crescimento muito forte no Instagram. Foi na época que migrou também do Facebook para o Instagram, em 2018, mais ou menos. Houve essa migração, né, da população do Facebook mais pro Instagram, que começou essas lives. Sempre tentei também acompanhar as tendências, e percebi há mais ou menos 2, 3 anos que os podcasts eram um modelo de comunicação que ia despontar em outras áreas da parte de pessoas de econômico, do esporte. Eu via que tudo fazendo podcast, vou fazer meu podcast. Inclusive, foi o primeiro podcast médico que eu tenho conhecimento, foi o meu. E comecei a desenvolver também esse método de comunicação via podcast, que deu super certo. E super pegou. Até hoje a gente está nisso. Já estou prospectando qual vai ser o novo método de comunicação, porque eu sei que o podcast já está meio que superado. Eu tenho certeza que daqui a pouco vai ter um método de comunicação diferente. Já foi lives, já foi os vídeos tirados de lives, virou podcast, cortes dos podcasts. Vai surgir alguma coisa nova. Sim. Que eu tô sempre tentando perceber o que é que está acontecendo no resto do mundo, para poder tentar ser um dos primeiros a também lançar alguma coisa parecida quando o podcast for substituído por um novo modelo visual comunicativo que as redes estão usando. Eu tenho escutado de vários profissionais que ainda relutam de entrar no universo tecnológico, na comunicação digital. Eles falam que é modinha, que, poxa, eu sou raiz, médico raiz, eu quero continuar ainda aqui, meu consultório tá lotado, é manhã, tarde, noite, a minha agenda continua sendo aquela agenda lá de papel, bem analógica, uma coisa bem lá escrita e tal, muito funcional. Se você tivesse que aconselhar, tá? Qual seria o ganho dessas pessoas se elas ousassem dar uma oportunidade para começarem a transitar do analógico para o digital? Porque nós temos números aqui e nós ficamos impressionados. A quantidade ainda de médicos no Brasil que estão fora das redes sociais ou estão nas redes sociais, mas o diálogo deles ainda é algo extremamente primário. Então, qual seria
qual é a estratégia que você usa hoje para planejar e produzir conteúdos? E qual é o ganho? Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas se você tivesse que dizer, olha, não se assuste, você pode ter esse ganho se você for para o digital. Então, qual é a estratégia que você utiliza para a produção de conteúdo? E qual é o ganho daqueles que dessem um braço a torcer e ousassem se lançar no digital? Porque, afinal de contas, parece-me que se é uma modinha, essa moda não passou ainda, né? É algo que está se perpetuando há mais de uma década. O que Não você é, nos diz? não é modinha, assim, é uma tendência de atendimento, é uma tendência de comportamento da população. Isso não está acontecendo só no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Inglaterra, isso acontece na China. Então, a tendência de digitalização é global. Não é só na medicina. Isso não acontece só na medicina, acontece na área do direito, isso acontece na área dos contadores, isso acontece na área dos corretores de imóvel. Então, a medicina não é uma profissão diferente das outras. Então, nós somos uma profissão também, é um produto de consumo, o consumidor, assim como ele se comporta quando ele vai procurar um corretor de imóveis, ele dá uma checada na internet e vê qual é o que mais se adequa ao perfil dele. Ele também, na hora de procurar um médico, ele também vai dar uma olhada na internet e pesquisar. Os médicos que hoje em dia não estão na internet, primeiro, eles não vão sobreviver no mercado privado por muito tempo. Isso aí Isso é realmente... muito duro o que você está dizendo, né? Mas é uma verdade. Isso é uma verdade absoluta, isso médicos de 30 anos de experiência que não estiverem na internet, eles vão ter pouquíssimos pacientes. Até porque, como eu falei aqui antes aqui na nossa conversa, existe a indicação, mas a rede social dá a validação daquela indicação. O comportamento da população mudou. Antigamente ele não tinha onde pesquisar. Então, se o seu amigo lhe indica como médico, ele tinha que ir porque foi a indicação daquele amigo ali. Hoje em dia, a pessoa tem a indicação do amigo, mesmo assim ele vai checar. Ele vai checar no Instagram, ele vai checar na internet, vai dar um Google, vai dar uma olhada no YouTube, porque esse é o padrão de comportamento atual. Então, a gente é um produto, é como uma televisão. Na televisão a gente checa no YouTube lá, a gente vai checar ali na internet as qualidades daquela televisão, se as pessoas estão gostando, se quando você vai comprar um carro. Assim, olha, tá dando muito problema esse carro aqui, será que tá tendo... Como é o feedback das outras pessoas que compraram esse carro? Será que tem muito problema de manutenção? Será que o motor tá quebrando, né? Então você tá me dizendo outra coisa agora, que tá abrindo, que pode abrir uma boa reflexão. Por exemplo, então eu recebi uma indicação e eu vou checar no Instagram, eu vou checar no TikTok, eu vou checar. Significa dizer que na hora que eu checo e eu percebo, obviamente, a interação que existe entre o profissional da área médica, o médico, a médica, que existe entre aquele profissional e a sua audiência, isso também é um elemento que pode gerar ou a aproximação ou o distanciamento. O distanciamento, com certeza. Então a rede social vai dar a validação. Hoje em dia, eu tenho esse dado também, a maioria dos meus pacientes, 70%, 80%, são de indicação. Esses pacientes que vêm de indicação de outras pessoas, eu sempre questiono, você já me segue no Instagram? 100% segue. Se ele segue, é porque ele já foi ver. Você foi checar, conferir, ver meus vídeos, ver se realmente eu sou aquela indicação que aquele amigo dele falou. Então, vai checar os outros comentários dos outros pacientes que fora que ele não conhece para poder ver se conhece outra pessoa que também já me segue ali, se é algum familiar ou algum amigo dele que já me segue. Então, assim, se quase 100% dos pacientes que foram indicação de outras pessoas já me seguem, porque ele foi checar. Se ele tá seguindo é porque ele deu algum tipo de curiosidade de antes de marcar a consulta para ver. Então, e os pacientes que vêm puramente da internet, né, que são os pacientes que não têm indicação nenhuma, que são os que eu captei de forma online, todos já seguem 100%, porque foi o canal que eles vieram e me descobriram. Para nós, né, e para uma parcela expressiva da comunidade que ele conhece, como ser humano, como médico, você é um ser humano notável, tá? E você é um grande profissional. Mas existe uma marca. Nós não somos bobos, nós entendemos que existe uma marca. O Dr. Ibrahim hoje é uma marca. Ele não é só uma marca, é uma marca nacional.
Porque se você não fosse uma marca de projeção nacional, você não estaria recebendo pacientes do Brasil inteiro. E você falou até dos Estados Unidos, enfim. Qual é o cuidado que você tem com essa marca? Porque você falou também que existem mais de 40 médicos que hoje estão sob a sua chancela e liderança. E se existir um ruído de comunicação aí, aquilo que você levou mais de 10 anos para construir, isso pode se perder. Qual o cuidado que você tem com a manutenção da marca Dr. Ibrahim? Esse é o mais difícil, sabe? Isso aí realmente às vezes a coisa fica tão grande, né, que você tem que perder cada vez mais tempo com isso e tentar criar mecanismos de checagem, mecanismos de checagem automática. Eu ouço muitos feedbacks, então eu gosto muito de escutar o que os pacientes estão falando. Tem um canal aberto de comunicação, né, no meu WhatsApp, nos meus directs, que também eu uso demais para me comunicar com os pacientes, de feedbacks. Eu sempre explico, ó, eu sou muito mais, me engrandece muito mais um feedback negativo do que um positivo. Porque positivo tem a parte de vaidade, é muito bom receber um elogio, a parte de engrandecimento. Realmente ter um feedback positivo é muito bom para o seu ego, mas ele não lhe agrega em nada. Assim, você não vai conseguir crescer em nada com aquele elogio. Os negativos não. Os negativos vão mostrar os caminhos que você tem que melhorar. E ouvir, tentar melhorar o que quando a pessoa chega a dar um feedback negativo, é porque realmente extrapolou ali. Com certeza, o positivo é muito fácil, né? Todo mundo gosta de elogiar, é muito fácil. Mas um negativo, a pessoa sempre vai um pé atrás. Será que eu falo mal? Será que eu não falo? Então, se ela chegou a falar, é porque realmente impactou. Esse impactou precisa ser mudado. Precisa ser contornado e tentar fazer alguma coisa para poder melhorar, para poder aquilo não se repetir. Óbvio que teve vários problemas. A minha clínica cresceu muito baseada nos feedbacks negativos dos pacientes que falavam. Tinha um canal livre de reclamação. Tem meu telefone lá na recepção, assim, fale direto com o dono. Para poder a pessoa, E tem reclamações de limpeza de banheiro, de mau atendimento, de secretário tratou mal, tudo isso eu tenho. E teve um fato até engraçado. Uma vez foi uma médica até que me conhece, aqui de Fortaleza, foi fazer um exame lá na clínica. E o endoscopista dela demorou. Ele estava em outra clínica fazendo endoscopias e demorou um pouco mais do que o normal para chegar lá na clínica, poder dar seguimentos nas endoscopias lá da clínica. E essa médica, né, que era, nesse caso, estava sendo paciente da clínica nesse dia, não estava lá como médica, estava como paciente, começou a se irritar porque estava demorando muito o exame dela, a endoscopia não estava acontecendo e não acontecia, e demorava e reclamava na recepção e já estava impaciente. E ela é uma pessoa que fala muito alto e é muito extrusiva, né? E eu já tinha percebido, vixe, fulaninha já tá ali, eu vou até, na minha clínica tem um café, eu vou tomar um café ali em cima. O poder dela não me ver aqui, já tá começando a reclamação, e mandei a gerente ir lá falar com ela. Eu liguei pra gerente, ela vai falar ali com ela. Ela, paciente ali, eu conheço, é médica, tá ali, já tá impaciente porque o fulano não chegou a fazer o exame dela. E quando o fulano chegou a fazer o exame, ela era a primeira, ainda não chamou outro na frente dela. Chamou outro paciente na frente dela. Aí quando chamou outro paciente na frente dela, aí, meu Deus, aí a casa caiu. Aí ela começou a gritar lá na clínica, né? Aí eu chamei a gerente, ó, falei que ia dar problema, vai lá falar com ela. Aí, e nessa época, minha gerente estava grávida. Eu não vou gritar com você, já gritando, porque você tá grávida, eu quero que você chame o Ibrahim. Ela, não, o Ibrahim não tá aqui, né? E nessa hora eu tava descendo a escada assim, ela, é com você mesmo que eu quero falar. Aí, meu Deus, aí vamos subir aqui pra tomar um café. Aí, mas tentei, aí eu escutei todas as reclamações dela, né? E ela é anestesista, né? E aí vamos tomar um café. Lá tem um café, eu fiz um café pra ela, tomei um sanduíche, você tá com fome por causa do exame, a fome já deixa a pessoa mais irritada, né? E eu vi toda a reclamação de espera, né? E fui entender por que ela queria ser a primeira, que eu não tinha percebido, né? E ela fazia tanta questão de ser a primeira, porque ela explodiu quando ela viu que ela não ia ser a primeira.
E às vezes a gente não entende as confusões das pessoas, né? Como ela já tinha comido, ela não podia mais fazer o exame, porque o exame tem que ser feito em jejum, a endoscopia. Aí eu, mas fulano, eu sei, meu fulaninho chegou, daqui a 5 minutos eu ia fazer teu exame, com a diferença? Tu já tinha esperado 1 hora, esperar uns 5 minutos a mais ou a menos, ia fazer tanta diferença na tua vida. E ela, não, Ibrahim, eu queria ser a primeira, porque eu queria ser a primeira que o aparelho de endoscopia ia fazer o exame, porque ela meio que tinha nojo de o aparelho ir nela e fazer o outro em outros pacientes, né? Então ela, como ela era médica, já tinha entendimento, conhecimento, e aí eu já, mano, vamos comigo lá no centro endoscópio, que eu vou lhe mostrar uma coisa. Aí eu desci com ela, ó, eu tenho 23 aparelhos de endoscopia. Cada paciente só usa uma vez. Tanto faz tu ser a primeira, ou a segunda, ou a terceira, esse aparelho, ele vai ser esterilizado, vai para o tratamento dele, e no outro dia é que ele volta. Assim, aqui na clínica é uma clínica muito grande, eu tenho muitos aparelhos. Eu sei que existem clínicas aqui em Fortaleza, porque são clínicas menores, que só tem 2 ou 3 aparelhos, e que talvez na mesma sessão ali, um mesmo aparelho seja usado 3, 4 vezes o mesmo paciente, ele é esterilizado na forma do Glutaron, né, que é um produto, mas não vai para a esterilização mesmo, total, final. Mas aqui na clínica não, assim, eu tenho vários aparelhos e com certeza absoluta em você, não, mesmo você sendo a primeira, a segunda ou a terceira, ia ser um aparelho novo, ia ser esterilizado daquele dia, aí ela, mesmo, então, eu posso fazer? Não, porque você já comeu, agora você vai ter que vir amanhã, e amanhã você vai ser a primeira, é o que eu vou fazer para não ter perigo de acontecer o que aconteceu aqui. Mas assim, eu escutei a reclamação dela, eu entendi, e eu tentei, ó, vamos descer, eu vou lhe mostrar por que não teria problema você ser a segunda, a terceira. Chega aquela ficha dela, eu fiz tanta confusão por nada, foi por nada. Mas eu tentei escutar, mas só que nisso aí, já tentei fazer uma comunicação, e às vezes você não se comunicar, você não entende por que a pessoa está reclamando. Porque é difícil você conseguir tirar da pessoa ali qual é o real problema. Se eu não tivesse sentado lá com ela, tomado um café, me explica direitinho qual foi. Tu já tinha que tirar o dia mesmo aqui para poder fazer o exame, né? Mas ela conseguiu falar isso aí, mas eu percebi que foi por conta da comunicação, de sentar lá com ela, tomar um café e entender isso aí conseguiu fazer com que eu melhorasse o atendimento de outros pacientes. Porque eu passei a explicar isso, ó, cada aparelho só vai ser usado uma vez, não se preocupe, você não vai ser... Porque isso podia ser a preocupação, principalmente de pacientes mais entendidos, como na área de medicina, que ela era médica, então ela entendia como é que funcionava o exame, né? Então, melhorou, e isso aí foi só um exemplo que eu dei, né? Mas aconteceram vários exemplos desse tipo e eu tentei construir de acordo com esses feedbacks negativos que eu ia tendo ao longo da minha vida, né? Hoje em dia tá mais em cruzeiro, eu já consegui tirar as principais reclamações, eu já consigo mais ou menos contornar. Treinei, tem gerentes, né? Tem uma equipe de atendimento que eu sempre tento ali conciliar, informar e dizer o que é as principais problemas. A gente tentando contornar os problemas, o resto flui, o resto fica fácil. Uma das pessoas mais fascinantes da minha vida, Ibrahim, certamente você deve ter tido grandes referenciais, né? Mas uma das pessoas mais fascinantes da minha vida foi meu avô. Meu avô, ele, um homem semi-alfabetizado, de boa viagem, descendente de judeus, ele era o mais velho de 12 filhos. E ele foi decisivo para sustentar a casa dele, né? A minha bisavó e meu bisavô contavam muito com ele. E ele foi uma pessoa inspiradora para mim, né? Então ele veio de boa viagem, foi para Caucaia, de Caucaia para Fortaleza, e ele foi um homem comerciante, sabia ler e escrever, né, o básico, e ele foi um homem de negócios, ele construiu um patrimônio na área imobiliária, teve várias distribuidoras ligadas a alimentos e bebidas, além de várias locações, né, em áreas estratégicas da cidade de Caucaia, da cidade de Fortaleza, áreas nobres da cidade de Fortaleza, e por vezes áreas que não se dava muita conta, não se dava muito valor, e ele apostava nessas áreas e 10 anos depois aquelas áreas explodiam. Mas por que eu estou contando essa história para você, né? Porque ele foi uma referência para mim. E uma das coisas que ele me ensinava muito era que nós pudéssemos ouvir das pessoas a dor das pessoas, né? Aquilo que as pessoas reclamavam dele, ele fazia questão de parar
ouvir, mesmo que ele tivesse com muita raiva ali naquele momento, mas ele procurava ouvir as pessoas, mesmo que ele estivesse mordendo o lábio de raiva, mas ele ouvia ali as pessoas, e fazendo sentido ou não, ele ia fazer uma reflexão e ele procurava fazer um acerto dentro das empresas que ele tinha. E essa foi uma referência para mim. E eu reportava o meu avô com muita sabedoria. E eu vejo o que você está dizendo com tanta humildade de dizer que o elogio ele é até bom, né? Porque o elogio ele massageia o ego. Mas o que você reporta como mais precioso vai muito além das fronteiras do elogio, que é essa capacidade de ouvir e valorizar a crítica. Quando as pessoas fazem a crítica e apontam o erro e apontam que não está dando certo, e muitas vezes isso não acontece de uma forma tão polida, né? Muitas vezes não acontece de uma forma tão elegante. Às vezes as pessoas elas estão ali gritando, estão incomodadas, e você valoriza isso. E aí eu tenho que dizer para nossa audiência nesse Creative Health, pessoal, o Dr. Ibrahim, ele, pela relação de atenção que ele tem para conosco, né? Por se identificar com a gente, pela relação de amizade, né? Nós temos a honra, o privilégio de devotarmos aqui com ele esse carinho, essa atenção que ele tem para conosco. Ele dedicou o tempo dele para nos dar uma aula. Então você que é acadêmico de medicina, você que é médico, você que tem a sua clínica, consultório, qualquer lugar do Brasil, eu vejo um grande valor no que o Ibrahim está dizendo aqui. É inspirador. Então não deixe o orgulho, a vaidade, a prepotência chegar ao seu coração. Porque você tem um diploma de médico. Olha o poder da comunicação que o Dr. Ibrahim tem feito e a marca duradoura e valiosa que ele tem construído. Então a marca dele é verdade. Ele é uma pessoa real, que comunica com atenção, que comunica com cuidado. Teve um grande empresário que eu tive grande oportunidade de trabalhar e conviver e viajar ao Brasil, inclusive, representando ele, Aritz Cavalcante Neto. Ele é o fundador do SAS, Sistema de Sá de Ensino, e ele é o fundador da Arco Educação. E um homem simples, um bilionário, um dos homens mais ricos desse país, mas um homem de uma grande simplicidade. E ele disse uma coisa para mim um dia. Ele disse, olha, uma das coisas que nós temos muito cuidado aqui é com a nossa cultura. E um dos fundamentos dessa cultura é nós não colocarmos sujeira debaixo do tapete. Tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que precisa ser consertado, nós trazemos à tona. Nós não só pedimos desculpa ou perdão, nós procuramos consertar aquilo que de errado fizemos. E ele disse uma outra coisa que eu achei muito singular. Ele disse, mas nós também não gastamos muita energia com o erro. Ou seja, erramos. Pedimos perdão, desculpa. Corrigimos a nossa rota. Perfeito, seguimos em frente. A gente não fica remoendo. A gente não fica se machucando com o erro que foi cometido. A gente vira a página e avança. E aí eu vi isso. Você nem precisou falar, né? Utilizando essas palavras, porque você tem a sua singularidade, a sua originalidade. Mas foi isso que eu pude captar. E outra frase é que quando nós estamos no ápice, como Pelé, né, é o momento de nós encerrarmos, sairmos de cena, passarmos o legado, o bastão para alguém. Não é o seu caso, você é muito jovem. A Digestive Center está avançando, a gente não sabe. Você é genial, você é um empresário genial, e não sabe. Eu vou ficar sabendo, possivelmente daqui a alguns meses, algumas semanas, porque a gente vai ter uma convivência, obviamente, profíncua. Mas geralmente se diz assim, quando a gente está no topo, é o momento de a gente começar a se preparar para transmitir o legado ou mesmo sair de cena. Qual é
Acho que é a segunda pergunta que eu lhe faço sobre isso. Na primeira entrevista eu lhe fiz essa pergunta, eu vou retornar essa pergunta. Quem é que vai ter esse legado? Quem vai gerenciar esse legado? Porque vai chegar um momento que o Dr. Ibrahim vai estar, se Deus permitir, com 70 anos, 80 anos. Eu sei que vai ser um couro enxuto, saudável, mas e esse legado? Vão ficar com os médicos? Quem vai? Como é que a sociedade vai continuar sendo beneficiada? Assim, eu sou muito novo, né? Ainda Sim, pretendo muito ficar muito jovem. tempo ainda na medicina. Assim, eu tenho muito ainda para entregar, ainda tenho muito para construir. Eu não está do jeito que eu quero ainda. Eu acho que dá para melhorar muito, assim, a tecnologia avança muito. Eu quero usar muito inteligência artificial na medicina. Eu vejo que ainda tem um campo muito aberto a ser explorado. Falta muito tempo. Óbvio que tem a preocupação de como é que vai funcionar depois, né? Eu tenho a pretensão de me aposentar, eu tenho outros hobbies. Por incrível que pareça, existem coisas que eu gosto mais que a medicina. Sim, eu tenho um hobby de velejar, eu sou um velejador. Então, eu velejo kite, eu velejo veleiro, eu velejo hobbycast, então eu sei velejar qualquer tipo de barco. Até uma caravela, se botar, eu sei chegar em Portugal de caravela, eu sei, porque eu tenho o meu hobby que eu gosto, assim, e uma coisa que me dá uma alegria no coração é estar no mar. Mas, assim, realmente, a clínica é uma coisa que está crescendo muito. Eu tento transmitir o meu modo de atendimento, as minhas visões para a minha equipe. Existem vários outros cirurgiões baratos que trabalham comigo também. Assim, não é um trabalho que você faz sozinho. A maioria é mais novo do que eu, que foi engajando e foi pegando no conhecimento. Eu tenho filhos, mas meus filhos são muito novos. Então, assim, muito provavelmente eu acho que eles não vão nem para a área da medicina. Eu tenho um filho de 11 anos e uma filha de 7 anos. Não sei se eles vão querer ir para a área da medicina ou então mais para a área empresarial. Eu até acredito que a área empresarial seja mais falada lá em casa e talvez eles tentem puxar mais por essa área mais empresarial do que da área da medicina, porque é uma carreira difícil, não Sim, é ser médico sim, é é de muita verdade. responsabilidade, é uma carreira que você tá sempre preocupado, porque você se comunica com muita gente, então, todos os dias eu converso com 20 a 30 pessoas, são pessoas que me preocupam, eu me preocupo com as pessoas, então eu tenho que ver como é que tá a saúde delas, como é que tá a vida, então, né, as coisas vão acontecendo, tipo, hoje tive uma paciente minha que inclusive era médica, é médica, e fiquei sabendo que eu já operei ela há uns 5 anos, teve câncer de mama, já se operou, já até curado da mama, e ela foi o retorno de 5 anos de cirurgia hoje. Poxa, aconteceu isso tudo com a tua vida. Eu já sabia que ela tinha tido, porque a mãe dela também, minha paciente, tinha me contado, mas ela ficou afastada lá da clínica uns 2, 3 anos por conta para tratar o câncer, e retornou hoje. E fiquei feliz dela ter voltado e ter visto que já tinha superado a obesidade e agora superado o câncer, né? E isso, mas gera uma preocupação. Quando a mãe dela falou, há uns 2 anos que ela estava com câncer de mama, eu fiquei preocupado. Puxa, fulano tá. Não vou falar nada porque às vezes a pessoa não quer falar, fica mais recolhida, né? Às vezes uma pessoa chama, talvez não fiquei na minha, mas hoje ela foi lá contar a história dela. Eu fiquei feliz por estar curada, né? Mas me preocupou há uns 2 anos. Mas isso é só um exemplo, existem vários outros exemplos que vão acontecendo e a gente vai se gerando vínculos emocionais com muita gente, e isso gera um peso emocional forte, né? Assim, por isso que a medicina é uma carreira pesada, assim, uma carreira que você tem que ter um emocional muito preparado para poder conseguir levar ela com fortaleza, né? Com hombridade. Mas assim, eu não tenho ainda uma ideia bem pensada de como é que vai ser o legado, mas a marca, com certeza, eu quero que fique. Eu sei, eu entendo que modificou a forma de atendimento dos médicos de Fortaleza. Eu já vejo vários outros profissionais imitando esse método, essa proposta de atendimento mais humanizada e diferente, de WhatsApp, das redes sociais. Eu percebo outros médicos de outras áreas aqui em Fortaleza imitando. Tem até um colega meu que diz, então, fulano fez o post igual o teu, tá fazendo igual o ti, tá, tu não acha ruim, não? Eu sempre digo, se ele tá imitando, é porque eu tô no caminho certo. Se ele, eu vou ficar preocupado quando não estiver imitando.
Porque se não estiver imitando é porque talvez eu não esteja no caminho certo e não estou sendo querido ser imitado. Então, se eu estou querendo, se as pessoas estão se espelhando, estão se fazendo igual, estão tentando fazer parecida porque eu estou certo e elas estão querendo ir atrás. Quando eu vou ficar preocupado quando eles não estiverem imitando. Aí realmente eu vou ficar preocupado, porque eu vou ter que mudar e ver o que está acontecendo de errado. Brain, eu quero agradecer, tá? Em nome da Creative, a sua presença valiosa, essa aula, essa maestria, maneira como você nos ensina de uma forma intuitiva, de forma orgânica. E essa pessoa de valor que você é. Nós nos sentimos honrados, essa é a nossa 3ª temporada no Creative Talks. E é a primeira série temática ligada à saúde. E é uma honra para nós ter a Digestive Center conosco, nesse momento representado aqui por você, tão bem representado, e ao mesmo tempo a MCI, que acredita na infraestrutura audiovisual, de que a gente pode produzir conteúdo com muita qualidade. Muito obrigado por ter aceito o convite, e eu só posso desejar muito sucesso a todos os seus grandes projetos, que eu acredito que são exitosos e vão impactar a sociedade cearense, mas vão impactar o Brasil, vão impactar o mundo de maneira muito positiva. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui a presença, né? Fico lisonjeado de ser convidado. Sempre sou um consumidor do seu conteúdo, sempre me engancha uns vídeos que a gente fica querendo ver e ver o próximo e tenta ver até o final. Realmente fico muito lisonjeado em poder participar e colaborar aí com os seus projetos também, Davi. É isso aí. Gente, então nós agradecemos a todos por esse podcast, por esse momento, por essa série, e dizer para vocês que a gente continua com Creative Talks e mais especificamente com Creative Health para as próximas semanas. Fiquem atentos. Se você não se inscreveu ainda no canal, vai, se inscreve, aciona as notificações, nos acompanha pelo Instagram, nos acompanha no TikTok. Enfim, nós estamos para procurar comunicar e comunicar de maneira ativa, onde você é o herói e nós somos o guia nessa caminhada. Um abraço, até breve, um beijo no coração.